Olá, oitavo ano, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nesse período que nós estamos separados, né, por conta dessa pandemia, eu preparei essa videoaula para vocês, tá? Sobre o capítulo 2, que nós já havíamos começado em sala de aula, mas não deu tempo de terminar, tá? Como a gente já está um tempinho separado, então eu vou voltar no pedacinho que eu já havia dado e vou finalizar esse capítulo com vocês. A apresentação foi toda montada, baseada no livro de vocês. Então vocês podem abrir o livro de vocês na página 26 e acompanhar comigo. Nós iniciamos falando sobre o nível de organização de um organismo, tá? E aí, os átomos formam moléculas, que formam organelas, que formam as células. Cada célula é tida como a menor unidade viva. As células se organizam formando os tecidos, que formam órgãos, que vão formar sistemas e, por último, formam um organismo, né? Um ser vivo. E aí, esse capítulo 2, ele foca em tecidos. O que são tecidos? Aqui a gente falou que as células formam tecidos. Então, tecidos são agrupamentos celulares que atuam de uma forma integrada para que ocorra um desempenho de uma determinada função, tá? E aí nós vamos classificar os tecidos em 4 tipos principais, que é o tecido epitelial, que é o tecido de revestimento, é esse primeiro daqui. O tecido muscular, que nós já falamos que possibilita movimentos. O tecido nervoso, que vai estar formando o sistema nervoso. E o tecido conjuntivo, que vai se dividir em vários outros tipos de tecido. O tecido conjuntivo, ele é o mais abundante do nosso organismo, tá bom? Quando a gente fala de tecido epitelial, a gente está falando de um tecido que tem como função revestimento, tá? Então, ele vai revestir os nossos órgãos, tanto de forma interna quanto de forma externa. Eles também vão compor as glândulas do nosso corpo, como está aqui, e a gente vai lembrar que as glândulas são divididas em 3 tipos, que é endócrina, exócrina e mista. A endócrina, ela vai estar secretando substâncias para dentro do próprio organismo, ou são lançados e são jogados na corrente sanguínea. A exócrina, ela vai estar secretando, vai estar produzindo substâncias para fora do corpo, ou vai estar sendo jogada no tubo digestório. E a mista consegue realizar a função dos dois, tanto endócrina quanto exócrina. Quando a gente fala do tecido epitelial, ele também é formado por células justapostas, ou seja, elas são bem coladinhas, uma bem próxima da outra, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho do tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele é o mais abundante do nosso corpo, é o que tem maior quantidade. Então é um pouco difícil falar a função do tecido conjuntivo, porque ele se divide em vários outros tipos de tecido. E aí cada tecido desse vai ter uma função diferente. Então separei alguns tipos de tecido conjuntivo para a gente falar. O tecido ósseo, por lógica, ele forma o quê? Os ossos, né? Então ele tem uma função de sustentação. O tecido cartilaginoso, ele também tem uma função de sustentação, só que ele também vai evitar o atrito e o desgaste nos lugares aonde os ossos se juntam, então ele permite uma articulação. O tecido sanguíneo é o próprio sangue, tá? Então a gente tem que lembrar que o sangue é formado por uma parte líquida, que é o plasma, e uma parte sólida, onde estão os elementos figurados. E quando a gente fala dessas células, a gente tem que destacar 3, que são as hemácias, né, que tem função de transportar os gases, em especial o gás oxigênio. A gente tem que falar dos leucócitos, que tem como função defender o nosso organismo. E por último, a gente fala das plaquetas, que tem função de coagulação, tá? Então, esses 3 tipos de célula compõem o tecido sanguíneo. E por último, a gente vai falar do tecido adiposo. O tecido adiposo, ele tem função de armazenar gordura. E a importância dele qual seria? Ele protege contra impactos e ele também ajuda na regulação da nossa temperatura, tá? Porque a gordura, ela é um isolante térmico, além de estar servindo como uma reserva energética para o nosso corpo. Então, a gordura, que é armazenada pelo tecido adiposo, ela tem bastante importância no nosso organismo. A gente agora vai falar do tecido muscular. Quando a gente fala do tecido muscular, a gente fala que ele é responsável pelo movimento. Ele é composto de células que são alongadas,
que ganham o nome de miócitos e eles permitem movimentos que podem ser voluntários ou involuntários. O tecido muscular estriado esquelético são os músculos que estão como se fossem grudados, eles estão fixos nos ossos, então eles permitem uma movimentação voluntária, ou seja, você escolhe quando você vai mexer ou não o braço, né? Por exemplo, ali você tem um movimento do bíceps, por exemplo. Quando a gente fala de tecido muscular estriado cardíaco, a gente está falando de um tecido que forma as paredes do coração, tá? E quando a gente fala desse tipo de tecido, ele apresenta contração, só que nesse caso involuntário, porque você não consegue controlar quando seu coração vai bater ou não. E ele não pode bater de qualquer jeito, o coração tem sempre que manter um ritmo. Então, o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem um movimento involuntário, mas é rítmico. E quando a gente fala aqui do tecido muscular liso, aqui está escrito não estriado, mas no livro de vocês veio como liso, tá bom? Ele vai ter uma contração lenta, mas também é involuntário, tá bom? Você não consegue controlar. Por exemplo, o seu estômago, o seu intestino, você não consegue controlar o funcionamento, porque eles são compostos de tecido muscular liso, lento e involuntário. E a gente agora vai falar do tecido nervoso. O tecido nervoso, ele vai se distribuir pelo nosso organismo, tá? Através de uma rede de comunicação, aonde se destaca aqui uma célula chamada neurônio, que é essa daqui. Então, é um tecido que participa ativamente da formação do sistema nervoso. E aqui está o esquema de um neurônio. Os principais componentes do neurônio. Essa parte aqui, ó, seria o corpo celular. Essa estrutura que lembra como se fossem raízes são os dendritos e aqui está o núcleo. Repara que aqui do corpo celular sai uma estrutura alongada. Essa estrutura vai fazer a condução do impulso nervoso e ela ganha o nome de axônio, tá? Existem neurônios que vão ter o axônio, o impulso nervoso vai passar por aqui até chegar nas ramificações do axônio. Só que em alguns a gente encontra essa estrutura que é a bainha de mielina. A bainha de mielina é como se ela desse uma aceleração para esse impulso nervoso, tá? Ao invés dele conseguir passar por aqui, é como se ele fosse dando pequenos saltos e vai acelerar a condução desse impulso nervoso. Aí o impulso nervoso passou para cá. Aqui você vai ter que ter um outro neurônio para poder receber esse impulso nervoso e passar adiante. Então, quando ocorre a comunicação de um neurônio com o outro, nós chamamos isso de sinapse, tá bom? E aí, para que um neurônio consiga se comunicar com o outro, eles não podem se tocar. Essa comunicação é feita através de neurotransmissores ou mediadores químicos, como preferir chamar. E aí a gente finaliza o nosso terceiro capítulo. Ficou para vocês atividades desse capítulo, para vocês fazerem. Aproveitem as atividades para poder estar treinando, para estar colocando esse conteúdo mais em prática. Como eu falei, essa apresentação está na ordem, está na sequência do livro de vocês. Então, vocês podem estar utilizando o livro para estar fazendo uma leitura complementar, ok? Espero que muito em breve a gente consiga estar juntos, mas enquanto nós não pudermos estar fisicamente juntos, eu vou estar preparando essas videoaulas para que esse tempo não seja perdido e vocês consigam estar estudando em casa, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês e até mais!